para todos, né, os presentes, e a nossa profunda gratidão pela palestra que a doutora Andressa Peixoto, que é médica assistente aqui do Departamento de Pneumologia do Departamento de Pediatria. E essa palestra que é sobre displasia broncopulmonar, né, a perspectiva do pneumologista na abordagem e tratamento, é para realçar mesmo a importância da displasia como uma condição complexa, que requer uma abordagem especializada, e a gente entende, né, que o seu conhecimento e a sua experiência certamente vão enriquecer a nossa compreensão sobre o assunto. Então, a gente agradece você por compartilhar a sua expertise conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade, assim, de estar falando desse assunto e na reunião do departamento, até para ouvir aí, né, a equipe nossa da neonatologia e essa interação que eu acho que é super importante, né, entre um neonatologista e o pneumologista pediátrico. Bom, a displasia broncopulmonar, né, é uma doença multifatorial devido à exposição de um pulmão imaturo a interações complexas entre fatores genéticos e ambientais. Então, cada vez mais a gente tem entendido que a displasia é uma expressão clínica de mistura de plasticidade pulmonar que vai resultar na incrível capacidade de remodelamento do pulmão prematuro. E esse remodelamento ele vai acontecer por muitos anos, né, até próximo aí dos 20 anos de idade. Por isso que essa interação entre a pneumo e a neo, né, ela é tão importante, porque é nós que vamos lidar aí, né, com as consequências de tudo que está acontecendo dentro da unidade neonatal. E como diria o Dr. Dirceu, né, o único consenso na displasia broncopulmonar é a prematuridade, né? Então é a única coisa que a gente sabe que não é controversa, e por isso que eu quero muito ouvir aí o pessoal da NEL no final dessa apresentação. E aí eu queria trazer a reflexão, né, da nossa campeã em olímpica, a Rebeca, este ano, que brilhou, e que tem aí um histórico, né, de ter sido uma criança prematura de 31 semanas com evolução de displasia broncopulmonar. Então, quanto a gente realmente precisa caminhar dentro da compreensão da fisiopatologia, da prevenção, da abordagem da displasia, para a gente, de fato, assim, poder olhar para esses bebês prematuros e avançar dentro de todo o potencial aí que ela tinha para se tornar aí uma ginástica olímpica, né, campeã e com preservação de função pulmonar. Não é segredo para ninguém, né, que os fatores de riscos principais da doença é a infecção, é a hiperóxia, é a lesão pulmonar relacionada ao ventilador, mas cada vez mais, né, a equipe da ANEL vem brilhando aí em manejar a ventilação de um jeito que causa menos lesão, mas a gente começa a avançar mais no entendimento do processo inflamatório da displasia broncopulmonar, né? E que nem todos os bebês prematuros desenvolvem. Então, enquanto a gente também está avançando dentro da compreensão dos fatores de riscos para o desenvolvimento da displasia broncopulmonar. É o desfecho adverso mais frequente da prematuridade, 1 em cada 10 crianças nascem prematuras, 45% dos bebês com idade gestacional menor de 29 semanas desenvolvem displasia broncopulmonar. E como eu falei, nós estamos falando muito além de uma doença pulmonar, mas de uma condição sistêmica, né? Com implicações de longo prazo para a saúde e para a qualidade de vida. E o risco de desenvolver ele aumenta à medida que diminui a idade gestacional e crianças com muito baixo peso, né? Ao nascimento, crianças com peso menor de 1.500, então a desnutrição também é um grande fator de risco para o desenvolvimento. Ainda é uma das principais causas pediátricas de morte, incapacidade respiratória e comprometimento do neurodesenvolvimento a longo prazo. E apesar de todos os avanços dentro da neonatologia, né, eu acho que também graças aí ao nascimento de crianças cada vez mais prematuras, a gente ainda tem um aumento de incidência, né, nas últimas 2 décadas. E apesar, assim, da disponibilidade de diversas terapias demonstradas em ensaios clínicos randomizados e meta-análises para tentar reduzir o risco de desenvolvimento, a gente ainda tem esse desafio, né, na prevenção da displasia broncopulmonar. Então, por isso que eu falo que essa é uma doença que exige a arte do cuidado. E o quanto é importante a conversa entre o neonatologista e o pneumologista antes do momento da alta. Porque para nós, na pneumologia pediátrica, é muito importante o entendimento do que aconteceu dentro da UTI.
pois a gravidade ela vai se relacionar com a evolução respiratória nos primeiros anos após a alta hospitalar. E na grande maioria, essas crianças vão evoluir com necessidades de medicações respiratórias, com riscos de reinternação, principalmente em razão de sintomas respiratórios, e o quanto também é importante, né, a profilaxia aí para o vírus sincicial respiratório. Eu falo que essa doença é duplo golpe, né? O golpe das lesões pré-natais, né? Predisposição genética, restrição de crescimento intrauterino, tabagismo materno, risco de infecção ovular, junto aí com o golpe das lesões pós-natais, né? Então, quanto tempo essa criança está sendo ventilada, quanto tempo que essa criança está na UTI, e aí quanto maior a internação, maiores as chances de infecção. E é esse conjunto, né, de lesões pré-natais e lesões pós-natais que vão caminhar para o desenvolvimento de lesões transitórias e de lesões crônicas, que é onde eu acho que a minha especialidade aí atua, né, de uma forma mais significativa. Antigamente a gente acreditava, né, que a fisiopatologia estava só ligada aí à toxicidade do oxigênio, né? Então, isso já é um conhecimento que altas concentrações de oxigênio aumentam produções de radicais livres, diminuem produção de enzimas antioxidantes e que isso contribui para a lesão pulmonar através do aumento da migração de leucócitos e aumento dos mediadores inflamatórios, culminando com o aumento do risco de displasia. Mas hoje o nosso conhecimento vai muito além, né, da toxicidade pelo oxigênio. Então, graças a Deus, cada vez mais essa velha displasia broncopulmonar com lesões císticas, com fibrose, com alterações estruturais graves, né? Elas são menores e a gente caminha aí para realmente uma nova displasia broncopulmonar. E eu poderia ficar a aula toda falando aqui sobre o desenvolvimento, né? Então, como reconhecer que às vezes aquela criança que, poxa, é mais prematura e ela tem menos risco de desenvolver displasia broncopulmonar, e às vezes aquele bebê que nem tinha uma idade gestacional que preocupava tanto e às vezes desenvolve uma gravidade maior, né? Então, acho que a gente está caminhando mesmo no conhecimento de que não é o dano, né, a lesão pulmonar, ela não acontece somente por essa questão da suplementação de oxigênio e da ventilação, mas que vários fatores podem aumentar aí o processo inflamatório. Então, epigenética, predisposição genética, a gente já tem trabalhos, né, falando de genes que são conhecidos em modelos animais para o desenvolvimento da displasia broncopulmonar, para esses reloginhos, para eu poder entender, né, quem é aquela criança com maior risco e quando desenvolve, quem é aquela criança que tem maiores chances de fazer a displasia broncopulmonar grave, né? E o quanto tudo que foi feito aí no período pré-natal, essa interação entre os obstetras, né, junto com a equipe da ANEL e a ANEL junto com a gente, para a gente poder aí tentar diminuir esses fatores de riscos e reconhecer quais são os fatores protetores, os fatores moduladores, como que essas crianças vão se comportar em relação aí à resposta inflamatória. E aí, por isso que ao longo desses anos, muito se tenta, né, como que a gente vai reconhecer quem é o paciente com displasia broncopulmonar, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente o quanto a definição da doença foi se modificando. A gente tem até essa dificuldade de definir a displasia broncopulmonar. E hoje a gente entende que a gente precisa buscar uma definição que possa nos dizer como que essas crianças estão chegando com 2 anos de idade. A gente precisa buscar uma definição que possa nos dar critérios preditores em fases iniciais para a gente poder iniciar medidas preventivas e, às vezes, terapêuticas precoces nessas crianças de risco para a gente tentar evitar essa evolução mais grave. Então, hoje se sabe que a idade gestacional corrigida de 36 semanas é adequada e que a suplementação de oxigênio ela é menos importante que o regime das pressões na estratégia ventilatória. E que avaliar a morbidade respiratória e neurológica no final do 2º ano de vida é muito importante. E aí eu trago para vocês essa linha do tempo aí, né, em relação à definição, né, a mais utilizada aí, de 2001, necessidade de oxigenoterapia acima de 28 dias, no grupo dos bebês com menores de 32 semanas, como esse bebê está chegando em termos da necessidade de oxigênio, se está em ar ambiente leve, se está com uma fração respiratória menor do que 30% moderada, acima de 30%, o CPAP, ou ventilação mecânica invasiva, era o que a gente classificava de displasia broncopulmonar grave. Mas a gente avançou muito, né, até em relação às estratégias ventilatórias, surgiu o catéter nasal de alto fluxo, que era uma modalidade que até então não tinha. Então, houve aí uma redefinição de que talvez a gente precisa entender, né, qual é a melhor classificação que vai dizer como que essa criança está chegando um pouco mais para frente. Então, hoje a gente
fala não mais em só leve, moderada, grave, mas uma mudança entre grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo, né? Grau 1 é aquela criança que está em uso de catéter nasal menor do que 2 litros, o grau 2 está em uso de um fluxo de 2 litros, mais do que 2 litros, ou em CPAP, ou ventilação não invasiva, e o grau 3 é aquela criança que realmente teve evolução para ventilação mecânica invasiva. Bom, e aí veio esse trabalho que eu achei muito interessante, mostrando, né, a taxa de utilização de cuidados da saúde nos bebês com idade gestacional entre 18 e 26 semanas, que foram estratificados pela gravidade da displasia em 2.600 e 700 bebês. E vocês percebem que quando eu faço essa utilização dessa classificação em grau 1, grau 2 e grau 3, eu tenho essa representação, né? Que a criança com displasia grau 3 é aquela que evolui com maiores chances de ir para uma traqueostomia, de receber alta em uso de oxigenoterapia, de precisar de mais medicações inalatórias, de precisar de outras formas de alimentação que não alimentação via oral, crianças que tinham mais associações com doença do refluxo gastroesofágico e com rehospitalização. Bom, os efeitos a longo prazo, né? Essas crianças elas têm maiores chances de sibilância recorrente da infância, de hipoxemia, dificuldades no crescimento, dificuldades no neurodesenvolvimento. Isso é uma grande preocupação, né? De como que a gente vai tratar a displasia, até para a gente evitar aí, né, esse prejuízo do neurodesenvolvimento. E de acordo com a gravidade, a gente tem a maior morbimortalidade. Então, essa nova classificação faz muito sentido para nós dentro da pneumologia pediátrica. Um diagnóstico preciso é extremamente importante, porque a gente precisa buscar diferentes fenótipos, porque através de diferentes fenótipos a gente tem diferentes resultados com estratificação de riscos e tratamentos direcionados. E eu acho que a gente vem avançando também, como tudo, né, dentro da medicina, né? Quando você fala de displasia broncopulmonar, nós não estamos falando de uma doença única. E aí, esse trabalho de 2020 divide muito, né, a displasia de acordo com o grau de acometimento. Nós estamos falando de crianças que têm mais alteração de via aérea central, né, e que às vezes têm uma suscetibilidade maior aí à malácia, por conta da ventilação, aquelas crianças que vão evoluir maior com traqueostomia. Eu estou falando de uma criança que tem mais manifestação de doenças de pequenas vias aéreas, com mudanças estruturais, porque quando aquela criança que faz mais lesão estrutural, é aquela criança que vai ter uma resposta baixa, né, para os tratamentos padrões aí, como a asma, os broncodilatadores. Mas eu tenho que também reconhecer aquele grupo de crianças onde a inflamação, né, é mais significativa e que talvez sim corticoides sistêmicos, inalados, possam fazer mais sentido dentro do manejo. E cada vez mais, né, que eu acho que o prognóstico é mais reservado, essas crianças que fazem alterações de vasculatura, doença vascular pulmonar, onde o tratamento vai estar muito ligado aí à possibilidade dos vasodilatadores pulmonares, sildenafil, aposentana e os diuréticos. Então, acho que a gente precisa sempre no manejo aí tentar identificar o fenótipo da doença. Esse é um trabalho, né, que foi feito aí, é uma calculadora, foram mais de 10 mil bebês, onde a gente analisa algumas variáveis, idade gestacional, sexo, a fração expiratória que essa criança está sendo submetida, para a gente poder tentar definir aí o risco do desenvolvimento da displasia broncopulmonar. E por que é importante a gente ter esse dado, né, essa estratificação do risco? Justamente para poder, às vezes, arcar com algumas decisões em termos de tratamento, né, da gente tentar aí evitar essa evolução aí para a displasia broncopulmonar grave. E quando a gente pensa nas alterações estruturais da displasia, né, a tomografia de tórax, ela vai ser indicada no grupo das displasias graves, é uma ferramenta importante, principalmente para um diagnóstico diferencial de outras doenças, e as alterações estruturais estão relacionadas aí à possibilidade de lesões císticas, bronquiectasias, consolidações, áreas de aprisionamento aéreo, mas eu trouxe aqui uma modalidade que quem me conhece sabe que eu sou uma grande entusiasta, né, do ultrassom point of care, e que a gente tem visto aí bastante avanço do ultrassom point of care no manejo das doenças neonatais e principalmente dentro da displasia, com scores de avaliação que podem se correlacionar com a gravidade e permitir uma avaliação de resposta ali à beira do leito. Na tomografia de tórax, a gente tem alguns scores de pontuação, né, que através da avaliação de gravidade pelo espessamento da parede brônquia, por áreas de diminuição de atenuação, bolhas, bronquiectasias, isso tem uma correlação direta com desfechos clínicos e às vezes até como essas crianças vão se comportar na idade escolar, né? Quem é aquela criança que vai ter
maior chance de ter um declínio do volume expiratório forçado? Como que essa criança está chegando com 11 anos de idade? E aí eu trago esse trabalho, que eu sou muito fã dele, aí até uma vontade aí de linha de pesquisa, mostrando, né, que os bebês, eles realizaram aí o ultrassom pulmonar com 7, com 14, com 21 dias de vida, e eles fizeram um score modificado, ainda avaliando outras 2 regiões aí da parte lateral, e mostrando que sim, que o score, de acordo com esse score de pontuação, né, eu tinha uma correlação ali direta com o risco do desenvolvimento de displasia broncopulmonar. Então, eu acho que é uma coisa, o conhecimento do ultrassom pulmonar, ele é fácil, né? É uma curva dependente, mas é um conhecimento muito fácil. A gente reconhecer o padrão de aeração pulmonar, a gente reconheceu o padrão aí de síndrome intersticial, a gente tem cada vez mais correlações ultrassonográficas, né? De padrões que têm uma correlação ali direta com a tomografia e com a possibilidade de não ter aí radiação. Então, isso também tem sido avançado no manejo da displasia. Aqui eu aproveito, assim, só para trazer alguns diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente fala, será que isso é só da displasia broncopulmonar, ou quando a gente precisa pensar em outras doenças, principalmente nos bebês que não são tão prematuros e que estão tendo ali uma evolução não tão compatível. Então, aproveito a oportunidade para falar das doenças pulmonares intersticiais na infância, né? Que acontecem aí, anormalidades nas unidades pulmonares distais que levam a repercussões de trocas gasosas, e por isso que é aquela doença que a criança tem sintomas respiratórios, sintomas clínicos de insuficiência respiratória, evolução de hipoxemia, juntamente aí com doença difusa do parênquima pulmonar. Então, a gente precisa lembrar das doenças do desenvolvimento pulmonar, displasia sinar, displasia alvéolo congênita, alvéolo capilar com desalinhamento, que o prognóstico é muito ruim, até para propor ali, né, medidas que às vezes são mais paliativas, lembrar das doenças genéticas do surfactante e das anormalidades do crescimento pulmonar, que aí entra a displasia, né, a displasia broncopulmonar, e das condições específicas de etiologia indefinida, como hiperplasia de células neuroendócrinas do lactente, a glicogenose intersticial pulmonar. Então, acho que essa interação entre as nossas especialidades, ela é muito importante. A suscetibilidade da displasia broncopulmonar está em parte determinada pela herança genética, então a gente tem tentado avançar dentro de biomarcadores, né, para a gente poder fazer esses tratamentos mais personalizados, mas eu acho que isso ainda para a prática clínica ainda não é uma realidade, né, de um biomarcador confiável e que seja acessível aí do ponto de vista da nossa assistência. E quando a gente pensa que, nossa, se toda a fisiopatologia tem tanta inflamação, poxa, então corticosteroides eu acho que poderia, né, ser um pilar aí importante do tratamento. Mas essa é uma grande controvérsia, né? Porque o primeiro ponto que eu quero levantar é o corticoide para prevenir ou para tratar? Quais são os riscos, né? Porque dentro da ANEL eu falo que é a arte, porque você melhora uma parte, mas vocês lidam aí com muitas outras complicações, né? Então, colocar isso dentro da balança é realmente desafiador. Muitos esquemas têm sido estudados, mas qual é o melhor momento de iniciar? Qual é a melhor posologia? Qual é a diferença do sistêmico e do inalatório? Ou quando, de fato, a gente precisa introduzir o corticoide inalatório? E qual é a melhor droga? Bom, então, todas as vezes que a gente pensa nessas perguntas, uma grande preocupação é o prejuízo do neurodesenvolvimento. E aí a gente tem uma saia justa, né, dentro dessa balança. Porque uma displasia broncopulmonar grave pode levar a um prejuízo do neurodesenvolvimento. Então, eu preciso lançar mão de estratégias para não deixar esse bebê ter essa classificação. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com o corticoide que eu faço, com o momento que eu faço, eu posso estar prejudicando esse neurodesenvolvimento. Então, realmente, assim, não é fácil, a gente precisa caminhar aí, né, para essa medicina personalizada. A literatura é extensa sobre os efeitos dos corticoides, então, se a gente for ver, é também um dos assuntos mais controversos dentro da neonatologia, quando a gente fala da literatura em relação ao corticoide sistêmico, com esse objetivo de prevenção e tratamento da displasia broncopulmonar. Então, eu vou trazer alguns artigos que eu achei relevante aí para a gente, né, para levantar aí reflexões e propostas. Bom, a dexametasona hoje, ela está mais preconizada o seu uso precoce na redução da duração da ventilação mecânica invasiva, de fato é comprovado, reduz o risco da displasia, melhora realmente a função pulmonar, mas qual é o preço, né?
a gente tem algum preço em relação a complicações agudas e sequelas a longo prazo. Então, por isso, o seu uso ele é desencorajado na primeira semana de vida, porque colocando aí essa balança, realmente muitas vezes não vale a pena. Então, hoje o que a gente tem aí de orientação é que a dose baixa de 0,89 miligramas por quilo acumulado durante 10 dias facilita a extubação, mas não reduz a displasia broncopulmonar. E a alta dose, de meio a 1 miligrama, reduz a displasia, mas aumenta o risco de comprometimento do neurodesenvolvimento e paralisia cerebral. Então, o maior benefício parece ser para aqueles bebês, né, que têm um alto risco do desenvolvimento da displasia, então, dentro dessa estratificação de risco, aqueles que têm um aumento acima de 60%, e que normalmente são aquelas crianças que permanecem entubadas em 3 a 4 semanas de idade pós-natal. Eu achei muito interessante esse artigo do Pediatrics falando, né, de cursos curtos da prednisolona para aquele grupo de crianças que tem uma dependência do oxigênio, né? Eles usaram um esquema da prednisolona de 2 miligramas quilo dia, dividido em 2 vezes durante 5 dias, depois uma dose menor de 1 miligrama quilo durante 3 dias, depois em dias alternados por 3 doses. E mostrou que, obviamente, esse esquema, né, ele foi eficaz para um grupo específico de pacientes, né, principalmente esses pacientes que tinham ali uma gasometria com uma pressão parcial de CO2 próximo de 48,5, e já eram aquelas crianças que também já tinham passado por esquemas anteriores com a dexametasona, mas são coisas para a gente refletir, né, que talvez em pacientes com displasia, dependente de oxigênio, é uma perspectiva lá dentro do Veracruz, para alguns grupos específicos que a gente vê que a gente não consegue fazer esse desmame na tentativa, às vezes até, né, de liberar aí sem um oxigênio, pode ser uma estratégia. Esse é um artigo aí que fala, né, foram com 951 bebês com idade gestacional menor do que 27 semanas, que ele comparou o uso do corticoide após 7 semanas versus corticoides após 4 semanas, avaliando os seguintes desfechos: risco de morte, displasia broncopulmonar grave, comprometimento do desenvolvimento neurológico. E o que ele concluiu, né? Que o atraso também no uso do corticoide está associado a um risco aumentado da displasia broncopulmonar grave e a um possível risco aumentado do comprometimento do desenvolvimento neurológico moderado a grave. Então, assim, eu tenho que entrar, mas eu também tenho que saber qual é o melhor momento dessa introdução, né? Então, realmente é bem desafiador. Uma droga que vem sendo muito estudada, principalmente com caráter de prevenção, é a hidrocortisona, pelo seu efeito anti-inflamatório. Então, esse foi um trabalho do New England em 2022, com N de 800 bebês com idade gestacional menor que 30 semanas e que foram submetidos em ventilação mecânica invasiva acima de 7 dias, comparando aí grupo placebo versus hidrocortisona, numa dose inicial de 4 miligramas quilo dia, que depois foi reduzindo gradualmente ao longo do período de tratamento de 10 dias. E eles mostraram que a hidrocortisona não foi associada a eventos adversos significativos, indicando que possa ser uma boa opção de tratamento para promover a extubação, mas também não no risco do desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Esse foi um trabalho maior, né, da hidrocortisona, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, em 21 unidades neonatais, com N de 1.072 bebês, que eles usaram dose profilática em baixas doses durante 7 dias, depois aí 0,5 miligrama quilo durante 3 dias, e não mostrou um aumento de perfuração intestinal e outras complicações aí a curto prazo em relação à hidrocortisona. Então, parece, né, ser uma droga aí promissora, dose baixa na primeira semana de vida. A dose total de 8,5 miligramas durante 10 dias foi associado a um aumento da sobrevivência sem displasia. Houve um aumento do risco de sepse tardia nos bebês com menos de 26 semanas de idade gestacional e o aumento do risco de perfuração intestinal espontânea foram em bebês que receberam a endometacina, mas a gente ainda tem um número limitado de estudos utilizando a hidrocortisona na fase tardia. Então, a proposta, né, assim, uso precoce como prevenção até a primeira semana de vida, a hidrocortisona, uso tardio acima de 7 dias com displasia em bebês com menos de 28 dias de vida, com esse objetivo de redução da gravidade, a dexametasona, e nessas crianças acima de 36 semanas, acho que a dex ainda é muito utilizada, mas
acho que a gente precisa avançar um pouco mais, mas sempre com o objetivo de reavaliar a resposta em 72 horas, né? Eu acho que não é manter se a gente está vendo ali que em 72 horas esse bebê não está tendo uma resposta satisfatória, até pelo efeito acumulativo do corticoide. Dentro do tratamento, né, das estratégias nutricionais, oferta hídrica, acho que também não é novidade para ninguém, enquanto o aleitamento materno exclusivo reduz o risco de displasia com nível de recomendação A, e que o excesso de líquidos e a reduzida perda de peso nos primeiros dias estão associados ao maior risco de displasia. Então, os recém-nascidos pré-termos que não recebem uma nutrição adequada têm o maior risco de desenvolver a displasia broncopulmonar. Quando a gente pensa nos alvos de saturação, né, houve também bastante discussão ao longo de muitos anos aí sobre suplementação liberal versus restritiva, mas hoje a gente entende que metas de saturação na faixa de 90% a 95%, entre 91% e 95%, não estão relacionados ao aumento da incidência da displasia broncopulmonar. A persistência do canal arterial, né? Quando a gente fala, a gente tem uma forte associação entre PCA, prematuridade e o desenvolvimento da displasia, mas sem causalidade. A gente tem uma suscetibilidade genética nos bebês prematuros, ainda em estudos com murinos, mas o manejo ideal aí, né, do tratamento ainda permanece aí incerto, e essa relação, né, entre PCA e desenvolvimento da displasia broncopulmonar. Quando a gente pensa, né, no suporte respiratório precoce, a administração do surfactante, o uso do surfactante nesses trabalhos não demonstrou, né, reduzir a incidência. A gente teve um ensaio suporte com N de 1.316 com bebês de 24 a 27 semanas entre 2005 e 2009, onde ele comparou CPAP precoce versus intubação com surfactante, analisando como desfecho primário morte ou displasia com 36 semanas, e não houve nesse trabalho diferença entre os grupos relacionados aí ao desfecho de óbito e incidência de displasia broncopulmonar. Mas é fato, né, que a gente tem muitos ensaios clínicos randomizados e meta-análises apoiando o início do CPAP precoce na sala de parto, né, nessa tentativa aí de diminuição do risco. A gente tem uma associação entre o uso do CPAP e a redução da morbidade respiratória, então, de como esses bebês que têm esse suporte aí precoce apresentam menos sibilância recorrente na infância, preservação de função pulmonar. O uso é seguro, a estratégia de desmame do CPAP ainda não está muito claro, e a gente tem evidências limitadas de superioridade nas diferentes modalidades do CPAP. Bom, e avançamos muito aí, né, na forma de ventilar os bebês. Então, eu acho que o grande cuidado que a gente tem que entender é que o jeito que a gente ventila esse bebê na primeira semana de vida não pode ser o jeito que a gente ventila essas crianças posteriormente, né? Então, o teste de CPAP para bebês com respiração espontânea é nível de evidência A. A gente tem que considerar a administração de surfactante, se fração expiratória permanecer consistentemente acima de 0,4, usar a técnica Ensure e Lisa para administrar o surfactante, considerar estratégias de ventilação com volume direcionado nessa primeira semana, utilizando tempos inspiratórios mais curtos, frequências mais rápidas, na primeira semana aí pós-natal. E na segunda semana, né, a partir do sétimo dia, evitar a ventilação através de tubo endotraqueal, quando é possível, incentivar ao máximo aí estratégias de suporte não invasivas, isso é nível de recomendação A, e não há uma vantagem em permitir um limite de CO2 aí mais elevado. Então, isso é da primeira semana pós-natal até a 36ª. Então, a ventilação mecânica invasiva, né? Quando ela não puder ser evitada, os usos de estratégias de ventilação com volume direcionado devem ser fortemente consideradas. A exigência de ventilação invasiva no 7º dia de vida demonstra, né, está consistentemente associado com risco aumentado para displasia broncopulmonar. E o uso primário de ventilação de alta frequência em vários ensaios clínicos randomizados não demonstrou diminuir a displasia broncopulmonar. Então, as evidências atuais apoiam um desmame proativo da ventilação mecânica invasiva durante a primeira semana de vida e teste de extubação para os bebês que toleram desmame em parâmetros baixos, mesmo com risco de intubação. Então, a gente tem que tentar realmente incentivar a extubação, mesmo com esse risco desses bebês precisarem voltar para o tubo. A cafeína, né? O início precoce nos primeiros dias de vida tem um impacto significativo na redução da displasia broncopulmonar, na morbidade neurológica a longo prazo e na melhora da função pulmonar, principalmente aí do volume respiratório forçado.
Administração intratraqueal de budesonide, surfactante, eu vi que tem bastante literatura avançando nesse sentido, né? Mas a gente ainda não tem algo assim do ponto de vista clínico, pelo menos no Veracruz, né? Isso não é uma realidade, e eu queria também depois ouvir vocês aí, mas os estudos até o momento não têm poder adequado para avaliar os resultados do neurodesenvolvimento a longo prazo. Gosto muito da budesonida, mas eu acho que é uma molécula aí que tá avançando aí em relação a talvez uma estratégia futura para a gente poder diminuir aí o risco da displasia broncopulmonar. Quando a gente fala dos diuréticos, né, a gente sabe que eles podem melhorar a mecânica respiratória, facilita o desmame do suporte, mas ele não evita a displasia. Então, o seu uso ele tem que ser continuado apenas se houver aí uma resposta clara, com uso criterioso, sempre prestando atenção nos efeitos colaterais relacionados à redução do ganho de peso, às perdas eletrolíticas, à nefrocalcinose e doença óssea metabólica. Quando a gente fala dos broncodilatadores e dos corticoides inalados, né, a gente tem bastante controvérsia sobre isso, mas em lactentes com displasia broncopulmonar grave, que apresentam sintomas muito semelhantes, que já no período neonatal começam a ter aí sintomas de hiperreatividade brônquica, né? É algo para ser pensado, principalmente aquela criança com internações hospitalares frequentes, que tem sintomas induzidos pelo exercício, que apresentam reversibilidade da via aérea em provas de função pulmonar, apesar de nos pequenininhos a gente ainda ter dificuldades, né, em relação a esses dados objetivos de avaliação funcional, mas é muito importante a gente sempre monitorar, né? Então, não deixar esses bebês, só porque tem displasia broncopulmonar, com corticoide inalatória ad eterno. A gente precisa monitorar, eles estão melhorando, eles têm sintomas, eles estão tendo redução do número de hospitalizações, isso tem impacto em relação à diminuição das visitas de emergência, ou aquele grupo que realmente evoluiu com sibilância recorrente da infância. Então, a gente tem que trazer também essa reflexão. Aqui colocando aqui o trabalho, né, do nosso grupo, da Emília, da doutora Dilé, do doutor Disseu, que mostrou aí que os recém-nascidos com muito baixo peso, com ou sem displasia, apresentam uma prevalência elevada de asma, né? Então, o que eu quero dizer, o bebê prematuro, né, por diminuição ali do calibre da via aérea, é lógico que a displasia broncopulmonar eu acho que é um fator de risco a mais, mas só a prematuridade, a diminuição do calibre da via aérea, a gente já tem que monitorizar aí nesses bebês a questão aí da sibilância recorrente, dos sintomas de hiperreatividade brônquica. E aí eu trago esse consenso aqui, né, da European Respiratory Journal. Ele é de 2019, mas foi o último consenso aí dentro da pneumologia pediátrica de como manejar esses bebês, né, broncodisplásicos, mas para mostrar para vocês que toda a força ali, né, das perguntas respondidas, a condicional é muito baixa. Então, o que eles recomendam, né? Que a monitorização através dos exames de imagem com a tomografia tem que ser reservada realmente para displasia broncopulmonar grave, para aquelas crianças com sintomas respiratórios severos. Então, como eu falei lá no começo da aula, acho que a tomografia ela é válida para excluir diagnósticos diferenciais. É importante a gente monitorizar a função pulmonar, ter um aconselhamento individualizado a respeito, né, nesse grupo de crianças sobre a questão da creche. O tratamento com broncodilatadores, ele pode ser uma opção para aquele grupo de crianças com displasia grave, com sintomas severos e similares à asma, ou com admissões hospitalares e recorrentes devido à morbidade respiratória. Não sugerem o tratamento com corticoides sistêmicos ou inalado, então é uma qualidade de evidência baixa. O desmame natural de diuréticos através da redução relativa da dose com aumento do peso, e deixa aí, né, o alvo de saturação entre 90% e 95%. Acho que é fundamental, né, o ecocardiograma para os bebês, né, com menos de 28 semanas e comprometimento respiratório grave. Acho que a gente precisa monitorizar aí esses bebês, a evolução de hipertensão pulmonar, que realmente está relacionada a um desfecho desfavorável dentro da displasia, quando essas crianças fazem aí doença vascular. Então, esses bebês, eles precisam, né, ter esse cuidado antes da alta. E quando a gente pensa no desmame aí gradativo, né, da oxigenoterapia domiciliar, que eu acho que é onde também a minha especialidade acaba muito contribuindo, né, é importante que essas crianças estejam, né, quais são os grandes critérios? Com ausência de apneia, retinopatia da prematuridade estabilizada ou regredida, aquela criança que já está com ganho de peso adequado, que já começou aí a imunização, né, de acordo com a idade. Então, a gente sempre tem que ficar atento se recebeu a primeira dose de profilaxia para o vírus sincicial respiratório.
uma taxa de fluxo estável por pelo menos uma semana aí com fluxo de 1 a 2 litros, conseguindo manter uma saturação acima de 92%, onde já tem aí todo esse suporte de monitorização residencial, o ensino, né, adequado aos cuidadores é fundamental. E a gente sempre começa esse desmame, né, para o ar ambiente, primeiro durante o dia, fazendo um acompanhamento mais de perto a cada 4 semanas ou antes, se necessário. Se essas crianças estão atingindo, né, saturações menores de 93%, a gente precisa aumentar o fluxo e a gente precisa considerar um desmame mais lento se essas crianças têm a displasia broncopulmonar com hipertensão pulmonar, né? Sempre levando em consideração essa questão da alimentação, essa questão do ganho de peso, né? O ideal à noite seria a polissonografia noturna, mas muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Então, às vezes, dentro da monitorização que a gente pode ensinar aos cuidadores, a gente, né, doutora Ângela, temos tentado ensinar bastante os nossos pacientes do ambulatório da aerodigestivo dessa importância da monitorização, né, quando a gente não tem essas outras ferramentas mais objetivas, mas a gente pode considerar a suspensão do oxigênio se a queda de saturação é por menos de 20 minutos menor do que 92%. Mas é fundamental que a gente oriente as famílias sobre a manutenção do cilindro, do oxímetro de pulso. A criança está ótima, saiu do oxigênio, mas ela enfrentou um período de sazonalidade do vírus sincicial respiratório. Em qual é a época que esse desmame aconteceu, né? Então, a gente tem que ter também esse cuidado com essas famílias, porque aí, às vezes, é aquela criança que eu retirei todo o suporte do oxigênio, mas aí foi para a creche, ou está enfrentando ali um período crítico de sazonalidade. Bom, o prematuro e a displasia, né, os custos são muito elevados, porque são bebês com hospitalizações prolongadas, além de reinternações, de sobrevida com sequela. Então, nosso grande objetivo é prevenir, controlar e tentar diminuir a incidência com as ferramentas que a gente tem e as suas complicações, e por isso que a profilaxia e a imunização contra o vírus sincicial é tão importante. Então, brevemente, para eu estar finalizando aí a minha apresentação, queria dar a lembrança aí do palivizumab, né, que é o nosso anticorpo monoclonal, com atividade neutralizante e inibitória contra o vírus sincicial. É a nossa grande prevenção hoje da doença grave do trato respiratório inferior pelo vírus sincicial nos pacientes com alto risco, que são os prematuros com idade gestacional menor do que 35, a displasia broncopulmonar sintomática e os cardiopatas, né, com cardiopatia congênita, com repercussão nas crianças menores de 2 anos. E é importante a gente lembrar dos critérios, né, que são preconizados pelo Ministério da Saúde, que dentro e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu trouxe aqui também pela Academia Americana de Pediatria. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela contempla todos os grupos do Ministério da Saúde, mas engloba ainda os prematuros com idade gestacional entre 29 e 31 semanas. E a Academia Americana de Pediatria ainda engloba, né, as anormalidades pulmonares anatômicas, os distúrbios neuromusculares com menos de 1 ano, menores de 2 anos, né, os imunocomprometidos durante a sazonalidade do vírus sincicial respiratório, e também contempla aí a fibrose cística com evidência de doença pulmonar crônica e comprometimento nutricional no primeiro ano e na doença pulmonar grave, ou a criança que está desnutrida aí no 2º ano de vida. Eu acho importante mostrar, né, essas indicações assim diversas, porque a gente não lida só dentro do SUS, e muitas vezes os planos de saúde, quando a gente engloba aí essas outras indicações, eu pelo menos no privado tenho conseguido aí a liberação. Mas vale a lembrança que no 2º ano de vida, a profilaxia com palivizumab na displasia não está recomendado só com base na história da prematuridade. Então, a gente precisa analisar como que essas crianças estão chegando nos 6 meses anteriores da sazonalidade, e eles levam em consideração aí o oxigênio, o diurético e a corticoterapia. Bom, a posologia, 15 mg quilo IM, a primeira dose tem que ser administrada 1 mês antes do período de sazonalidade do vírus sincicial, e as 4 doses subsequentes vão ser administradas com intervalo de 30 dias durante esse período, num total de 5 doses. O número de doses vai depender do mês de início das aplicações. Esse ano, né, foi até aí julho, mas é importante porque que eu estou trazendo isso agora, mesmo a gente tendo saído aí desse período de sazonalidade. Porque principalmente no ambulatório a gente precisa, né, ficarmos atentos aí, né, na hora de marcar as consultas desses pacientes voltarem com a gente antes desse período, né, para que a gente possa dar andamento aí na papelada, porque de fato quando a gente olha aí para os dados, né, do sistema de informações hospitalares, em 2022 somente 7 de 36 mil internações tinham citação, né, no laudo da IH de displasia broncopulmonar. Então acredito que ele tenha
ele esteja fazendo aí o seu papel para esse grupo de risco. E aqui, só uma lembrança aí para os alunos, né, sobre o formulário de solicitação do Palivizumab, o quanto é importante a gente ter atenção, né, sobre fazer o relatório, preencher de forma correta, porque é muito desafiante para essas famílias, né, que às vezes enfrentam tantos ambulatórios, tantas comorbidades, e a gente vê que às vezes é uma falha nossa dentro da profilaxia, né, dentro da burocracia aí, e da orientação, e às vezes esses bebês acabam sendo mais, né, submetidos a um risco aí maior, com tantas idas, por conta de falhas nossas, da equipe médica aí, de fazer a prescrição da forma adequada. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que são várias mãos aí juntas, né, no cuidado desses bebês, que é realmente desafiador. Muito obrigada. Nós que agradecemos, acho que foi muito esclarecedora a sua apresentação.